Falando em clima, há algumas semanas que o tempo, né, Salvador está bem constante. Parece que nós estamos vivendo as 4 estações em um único dia. Essas variações de temperatura podem piorar as alergias respiratórias. É assunto que eu converso agora aqui no estúdio com o médico alergologista, Dr. Regis Albuquerque. Tudo bom, Dr. Regis? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bem-vindo aqui Obrigado. ao Bom Dia Bahia. Me conta o seguinte, tem tudo a ver, né? Mudou o clima, tem mais alergia, tem mais doenças respiratórias, é isso mesmo, né? Sim, com certeza, porque quando ocorre mudança do clima, ocorre uma maior sensibilidade para quem tem alergia, né? E também nessa época do ano, o que acontece é que as pessoas ficam, as roupas ficam mais guardadas, então tem maior quantidade de poeira, exposição à poeira. Então a rinite alérgica, por exemplo, é uma das condições mais frequentes da alergia, mais ou menos 40% da população tem rinite alérgica. Então, é um número bem grande. É bem grande, ou seja, não é só a mudança do clima, o senhor falou bem, a roupa guardada também. Qual seria a indicação, no caso da roupa guardada, lavar? Muita gente coloca no sol, dá resultado? Na verdade, assim, você tem que diminuir a concentração de poeira, porque o que causa alergia são os ácaros que estão na poeira. Quando você expõe ao sol, você diminui a quantidade de ácaro, então ajuda também. Mas é importante também você deixar sempre bem ventilado, não deixar muito fechado, porque você expõe ao sol. Guarda a roupa de novo naquele local fechado, então o ácaro volta a crescer de novo. Se puder deixar o guarda-roupa aberto, bem ventilado, isso é importante também. Bom, eu falo sempre aqui no Bom Dia Bahia, a consulta é de graça, as nossas equipes foram às ruas também, que querem perguntar ao Dr. Regis Albuquerque. Vamos à primeira pergunta. Doutor, eu tenho um problema alérgico, eu tenho um problema de respiração e falta de ar. Eu queria saber quais são os medicamentos e quais são as prevenções. Provavelmente você tem um quadro de asma, porque você tem falta de ar. Então, existem várias medicações que você pode tomar, inclusive você tem medicações inalatórias, que você tem que conversar com o seu médico alergista ou seu médico pneumologista. É muito importante nessa época, você que tem problema respiratório, você está com a sua asma controlada, porque você tem uma tendência maior a ter exposição à poeira e pode piorar os sintomas, e infecção respiratória, que também pode piorar os sintomas. Então, a dica é essa, procurar o teu médico, usar medicação inalatória específica e constante. Tem medicação para prevenir a crise e medicação para usar durante a crise. O senhor falou de asma, a falta de ar é um dos sintomas da asma, existem outros sintomas também, e essa asma pode aparecer, independente de qualquer idade, é isso? Isso, a asma pode aparecer em qualquer idade, é mais frequente aparecer na infância, adolescência, mas pode aparecer em qualquer idade. Existe uma tendência genética ao desenvolvimento de asma e é muito associada com a rinite. Então, se você tem asma e rinite, você tem que tratar não só a asma, mas também a rinite. Então, elas interagem uma com a outra. Ela pode ser curada logo quando aparece na infância, por exemplo? É mais fácil de ser curada na infância? Como é que é? Isso, assim, a asma, na verdade, apesar de a gente falar de uma doença, são vários tipos de asma, né? Então, ela pode desaparecer na infância, tem pessoas que desaparecem na infância e não aparecem mais, tem pessoas que desaparecem na infância e voltam a aparecer na idade, na adolescência, na idade adulta, e tem pessoas que a gente chama de asma de início tardio, que os sintomas aparecem só na idade adulta, às vezes acima de 30 anos, 40 anos. Cada tipo de asma tem uma particularidade diferente. E a falta de ar é o grande sintoma da asma, é isso? Então, falta de ar, não só falta de ar, mas quadro de tosse. Em criança, além de quadro de tosse, a pessoa pode sentir também um aperto no peito. Quando corre, começa a tossir muito. Às vezes aquela tosse persistente da criança, que a mãe acha que é um resfriado, na verdade pode ser um quadro de asma associado ao exercício, por exemplo. É bom levar logo ao médico então, né? Claro. Com certeza. Mais perguntas à rua. O entrevistado aqui, fazendo essa consulta para a gente, é o Dr. Regis Albuquerque. A próxima. Em que momento é necessário, quando a pessoa está sentindo um incômodo, um problema respiratório, qual o momento para procurar um médico? O momento para procurar o médico é quando aquele incômodo respiratório começa a interferir na qualidade de vida, interferir nas atividades diárias. Ele deixa de trabalhar, ele não dorme bem, ele deixa de fazer alguma atividade em casa que ele fazia habitualmente. Então, quando tem um comprometimento da qualidade de vida, é muito importante procurar o médico para poder melhorar a qualidade de vida, que essa é a intenção do tratamento. Não é só, no caso, quando corre, como o senhor falou, é quando isso dificulta no nosso dia a dia também. O senhor falou de roupa e eu queria que o senhor falasse também, doutor Regis, roupa de cama, né? Roupa de cama também, é bom que as pessoas fiquem ligadas, porque às vezes as pessoas têm esse tipo de problema respiratório e
podem ser causados também por roupa de cama, é isso? Isso, é. Porque assim, a roupa de cama, o que é que acontece? O ácaro, né, a poeira, ele entra ali e ele fica dentro das camadas da roupa de cama. Então é muito importante também você ter esse cuidado com a roupa de cama, porque você dorme pelo menos 8 horas por dia. Então você passa 8 horas por dia, se aquela roupa de cama não tiver com menos poeira, não tiver bem limpa, você fica respirando aquele agente que pode piorar o seu sintoma de manhã. Aí de manhã você acorda pior e não sabe por quê. Isso depende até, minha gente, da mudança climática, porque o doutor Regis falou da mudança climática, que a gente fica guardando, né, as roupas mais voltadas para o frio e tira só quando muda o clima. Mas a roupa de cama não, independe da mudança climática. Vamos para a rua, tem mais pergunta? Eu gostaria de saber quais os métodos que a gente pode utilizar para criança que tem problemas alérgicos. Então, para a criança que tem problema alérgico, então, assim, como a gente está conversando aqui, é importante o controle ambiental, ou seja, né, tomar cuidado no quarto, você não pode deixar muito brinquedo que acumule poeira, evitar bicho de pelúcia. A criança tem que ter uma atividade ao ar livre, é importante. A criança já fica muito ligada no computador, fica muito tempo no quarto. Isso é prejudicial para a criança, não só em aspectos intelectuais, mas também em aspecto ambiental. Então, a criança vai se expor durante muito tempo ao ácaro. Então, para a criança, além disso, você pode fazer lavagem da cavidade nasal com solução salina. Isso é importante porque você já tira do nariz aquela poeira que pode estar associada com o processo inflamatório da rinite alérgica. E se a criança tiver até um quadro viral, ele pode piorar o quadro viral quando piora o quadro alérgico e um fica alimentando e piorando o outro. Eu estou falando em criança, muitas mães falam, pais também, quando eu falo mães, pais também, nós, avós, enfim, temos toda uma preocupação com determinados tipos de alimentos para crianças, né? Por exemplo, se fala muito que amendoim não se pode dar, se eu estiver errado, você vai me corrigindo, que eu não sou médico, não. Se fala muito que amendoim, por exemplo, alimento só pode ser dado a uma criança depois de 2 anos. Camarão, eu sou alérgico a camarão, por exemplo, frutos do mar. Tem uma edema de glote. Puf, travou aqui, eu vou embora, né? Como é que a gente tem que ter esse cuidado com a criança? É verdade que só a partir de 2 anos? É bom ter um antialérgico do lado, no momento de se dar um alimento como esse? Então, foi super importante você falar isso, Casimiro, que essa semana é a Semana Mundial de Conscientização da Alergia Alimentar. E o tema é alergia alimentar esse ano. Né? Então, hoje em dia, a gente mudou um pouco esse conceito de você postergar a introdução de alguns alimentos. Porque o que se sabe, o que é alergia? Alergia é a criança o organismo achar que aquele alimento, no caso, é estranho. Então passa a reagir. Então, quando você vai introduzindo o alimento, quando o sistema de defesa, o sistema imunológico está em formação, a criança vai se acostumando com aquele alimento e vai interpretando que aquele alimento não é estranho. Então, na verdade, acaba diminuindo a frequência de alergia. Então, houve uma certa mudança de paradigma atualmente com relação à alergia alimentar. Realmente, o amendoim é extremamente alergênico, mas ainda na infância, o mais frequente é o leite e os ovos. E aí, para dar em pequenas quantidades, eu entendi, é isso? Vai dando aos poucos? Isso, exatamente. Se acostume, é isso? Isso, você dá aos poucos para a criança, introduz um pouco mais cedo. Lógico, isso tudo é importante a criança nos primeiros 6 meses ter a amamentação. Né? Mas quando você for fazendo a introdução alimentar, você vai introduzindo aos poucos na criança. Você não simplesmente elimina aquele alimento da criança por achar que a criança tem alergia. Você só elimina se a criança tiver comprovadamente alergia. Você eliminar um alimento para você achando que aquele alimento vai dar alergia, pode ser o contrário, ou seja, o tiro pode sair pela culatra. Agora, no caso de alimentos mais fortes, como eu falei, o camarão, frutos do mar, qual é a orientação, no caso? De crianças e adolescentes, adultos? Olha, crianças, geralmente você introduz, no caso do camarão, até por questões nutricionais. Você não faz, né, uma proteína, digamos assim, nobre que a criança acaba ingerindo muito. Né? Você faz a introdução depois de 6 meses, depois da amamentação, faz gradual. Se os pais tiverem história de alergia a camarão, você faz com cuidado, mas é importante você não ficar muito, digamos assim, achando que todo camarão pode causar alergia. Né? Mas realmente é um alimento mais alergênico, é um alimento que ele se espalha muito pelo organismo e muito rápido. Tem cura? E tem gente que tem alergia depois de velho, digamos assim, a frutos do mar? Tem. Frutos do mar, com certeza. Frutos do mar pode acontecer em qualquer idade. Na verdade, pode ocorrer uma tolerância, ou seja, ele pode deixar de ser alérgico, vai depender do tipo de alergia. Porque assim, o camarão, na verdade, a gente fala alergia ao camarão, colocando exemplo aqui, como frutos do mar, mas existem vários pedaços do camarão
que podem causar alergia. Então, a alergia do camarão de uma pessoa pode ser diferente daquela outra pessoa. E o camarão passa a ser alérgeno quando ele vai sendo preparado. Vai depender da temperatura que o camarão é preparado. Bora voltar para a rua, tem mais gente querendo fazer pergunta ao Dr. Regis Albuquerque, nosso entrevistado aqui no estúdio do Bom Dia Bahia, onde a consulta é de graça, onde o povo fica sabendo o que acontece, é bom. Camarão, por exemplo, eu tenho alergia a camarão, já fiquei satisfeito, eu nunca não sei nem o gosto. Enfim, mas pode ser curado, como você falou, com o tempo, né? Mais uma pergunta na rua para o Dr. Regis aqui. Quem tem alergia, um nebulizador ajuda? Então, o nebulizador aí ajuda caso essa alergia seja uma asma alérgica, né? Então, assim, na verdade, hoje em dia, o que a gente oferece ao paciente? Oferece medicações portáteis e o paciente não precisa usar o nebulizador, porque usar o nebulizador você tem que preparar, o nebulizador tem que estar muito limpo. Então, você pode usar a medicação de que tem uma ação como nebulizador, você leva consigo no bolso. Tem mais pergunta? Não, mas eu tenho pergunta a fazer, no caso do nebulizador, o senhor falou, como tratar das alergias, por exemplo, no nosso dia a dia? A pessoa tem uma rinite alérgica, o ar seco piora, é bom umidificar, por exemplo, o ambiente para que se evite alergia ou ao contrário? Assim, na verdade, o ar seco, ele piora a respiração, né? Porque é importante você ter uma certa umidificação para você conseguir respirar melhor. Então, nesse contexto, você já tem um problema, você vai piorar. E dependendo de onde você está, por exemplo, tem locais em São Paulo, às vezes a umidade do ar cai muito. Isso daí pode piorar o sintoma de rinite, pode piorar o sintoma de asma, aí você pode fazer uma umidificação e vai melhorar. Aqui na Bahia, não. Aqui na Bahia já é muito úmido, a gente não tem esse problema, né? Exatamente. O problema é até o contrário, às vezes. Obrigado pela entrevista, pela consulta, doutor Regis, tá bom? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema extremamente importante, as alergias respiratórias. É verdade. Muita gente sofre com esse problema e é bom saber que em algumas situações tem um tratamento adequado. Agora, é como o senhor falou desde o início da entrevista, no caso de crianças, quando a alergia aparece de maneira mais consistente, tem que procurar um especialista. Exatamente. Obrigado.